Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos nos reunindo para a nossa reflexão semanal. Primeiramente, vamos pedir ao nosso Senhor Jesus para que Ele seja conosco, tirando de nossas mentes pensamentos que venham nos atrapalhar, tirar o peso do nosso coração, para nos prepararmos para receber a mensagem de hoje. Hoje nós vamos falar de todos os assuntos importantes, mais um assunto importante que é sobre o culto cristão no lar. O título é Jesus Mandou Alguém, que foi escrito por Hilário Silva. Fala assim: o culto do Evangelho no lar havia terminado às 7 horas da noite e João Pires, com a esposa, filhos e netos em torno da mesa, esperava o café que a família saboreava depois das orações. Ana Maria, pequena de 7 anos, reclamou: vovô, não sei por que Jesus não vem. Sempre vovô chama por ele nas preces: vem Jesus, e Jesus nunca veio. O avô riu-se bondoso e explicou: filhinha, nós os espíritas não podemos pensar assim. O mestre vive presente conosco em suas lições. A cada pessoa do caminho, principalmente os mais necessitados, são representantes dele, junto de nós. Um doente é uma pessoa que o Senhor nos manda socorrer, um faminto é alguém que ele nos recomenda servir. Dona Maria, a dona da casa, nesse momento repartia o café e antes que o vovô terminasse, batem à porta. Ana Maria e Jorge e Lucas, irmão mais crescido, correm para atender. Daí, a instantes, voltam enquanto o menino grita: ninguém não, é só um mendigo pedindo esmola. Que é isso? Exclamou a senhora Pires, instintivamente. A estas horas? Ana Maria, porém, de olhos arregalados, aproximou-se do avô e informa encantada: vovô é um homem, ele está pedindo em nome de Jesus. É preciso abrir a porta. Acho que Jesus ouviu a nossa conversa e mandou alguém por ele. A família comoveu-se. O chefe da casa acompanhou a netinha e depois de alguns instantes voltaram trazendo o desconhecido. Era um velho aparentando mais de 80 anos de idade, de roupa em frangalhos e grande barba ao desalinho, apoiando-se em pobre cajado. Ante a surpresa de todos, com um ar de triunfo, a menina segurou-lhe a mão de direita e perguntou: o senhor conhece Jesus? Trêmulo e acanhado, o ancião respondeu: como não, minha filha? Ele morreu na cruz por todos nós. E Ana Maria para o avô: eu não falei, vovô? O grupo entendeu o ensinamento e o recém-chegado foi conduzido à poltrona. Alimentou-se, recebeu tudo o que precisava e João Pires anotou-lhe o nome e endereço para visitá-lo no dia seguinte. Antes da despedida, a pequena dormiu feliz e, após abraçar o inesperado visitante no até amanhã, o chefe de família, enxugando os olhos, falou sensibilizado: graças a Deus, tivemos hoje um culto mais completo. Uma frase do irmão X: não basta confiar em Jesus, é necessário que Jesus também possa confiar em você. Bom, muito interessante essa reflexão, né? A respeito do culto cristão no lar. Todos nós deveremos, quem não pratica isso, deveria praticar, porque o Evangelho no lar, ele é muito importante, ele traz equilíbrio, ele traz paz ao nosso coração, além de estarmos estudando o Evangelho de Jesus para que possamos, né, aplicar em nós mesmos primeiro e aplicar no nosso dia a dia, né? E sem contar na questão dos exemplos que os pais darão a seus filhos. São os pais que deverão
apresentar Jesus, apresentar Deus aos seus filhos, né? Com o Evangelho no lar. Então, antes da gente fazer as nossas reflexões, em alguns pontos mais fixos aqui, eu trouxe umas questões importantes. No capítulo 10, que fala das ocupações e missões dos espíritos. Na questão 582, Kardec pergunta assim: pode-se considerar como missão a paternidade? Os espíritos respondem: é sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar uma árvore do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por falta deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão do sofrimento do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Pois bem, então, ser pai, ser mãe, é uma missão de muita responsabilidade que Deus nos confiou. Porque Ele nos confia um espírito que vem cheio de dívidas, né? Para que nós pais, nós mães, possamos conduzir esse espírito no bom caminho. Às vezes, pode ser até desafetos, não importa. Deus nos confiou uma missão. E são os pais que têm esse dever, essa obrigação de dar direção a esse filho. Uma coisa importante que ele fala aqui, que há pais que se preocupam mais em endireitar uma árvore do jardim do que para que essa árvore dê bons frutos, do que formar o caráter do filho. Em muitas ocasiões, dá muito trabalho, sim. Educar um filho que às vezes é muito rebelde, às vezes tem muitos defeitos, mas é preciso esforço do pai, esforço da mãe para conduzir esse filho para o bom caminho. E se vier a sucumbir, o que vai acontecer? Nós, pais, que não fizemos o que poderíamos ter feito, vamos ver o sofrimento desse espírito que foi filho nosso, ou filha, né? Então, partilharão do sofrimento do filho numa vida futura. Então, que tomemos consciência das nossas obrigações, da nossa missão como pais, como mães. Em certos momentos é muito difícil, porque o mundo lá fora tem muitos chamamentos, mas se nós dermos dentro de casa as primeiras lições, as primeiras obrigações, os primeiros deveres, nós vamos formar um caráter forte dos nossos filhos. Eles vão errar se eles quiserem, mas nós, pais e mães, não vamos errar por não termos nos esforçado. Então, que cuidemos no que estamos fazendo. Outra questão no capítulo 6, no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. Na 208, pergunta assim: nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho, depois do nascimento deste? A resposta: ao contrário, bem grande influência exerce.
Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Mais uma questão falando que nós temos o dever, a obrigação de conduzir esse filho para o bom caminho, de formar o caráter, por mais rebelde que esse espírito venha a ser, porque depois nós vamos ver aqui sobre a ingratidão dos filhos. Então, que muitas vezes é muito difícil, por isso que nós temos que nos elevarmos a Jesus e pedir as forças para realizar a nossa tarefa, a tarefa que nos foi confiada, de ser pai e ser mãe, principalmente nos tempos atuais, né? Que está bem difícil. Então, para começo aqui de conversa, sabemos agora já que nós temos a obrigação, que nós temos o dever de conduzir os espíritos que são nossos filhos, né? E que se nós falharmos por não fazermos aquilo que deveria ser feito e não fazemos, vamos sofrer, seremos culpados por não ter desempenhado bem a missão que nos foi confiada. Em algumas ocasiões, teremos situações dos filhos ingratos, que no Evangelho, né, no capítulo 14, que diz: honrai vosso pai e a vossa mãe, né, na instrução dos Espíritos. Isso foi dito por Santo Agostinho, em Paris, em 1862. Da ingratidão dos filhos e os laços de família. No item 9 fala assim: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. E quando se trata dos filhos para com os pais, é muito duro, é muito triste uma situação dessa, né? O Espiritismo, ele nos explica que os espíritos, quando eles deixam a Terra, quando vão daqui para a espiritualidade, carregam consigo as suas paixões, as suas virtudes, né? E que se aperfeiçoando na espiritualidade, ou eles vão estacionar, até alguns estacionam, né? Até que um dia haja um despertamento e eles queiram receber a luz. Então, quando tomam esse conhecimento, alguns se arrependem, né? E percebem os erros que praticou na Terra, se arrependem e buscam, né, ocasião para corrigi-los. E que esse meio para chegar a Deus somente nós vamos conseguir como? Através da caridade, né? Então, quando a gente vai buscar a luz, que a gente desperta, o espírito, né, que eu falo, lá na erraticidade, na espiritualidade, ele começa a tomar consciência, se arrepende e quer corrigir esse erro, né? Outros continuam cheios de ódios e desejos de vingança e ainda permanecem sem perdoar aquelas pessoas que foram seus desafetos, né? E muitas vezes os espíritos até perseguem essas pessoas que ficaram na Terra, que são os casos de obsessão. Então, esses espíritos carregam em si ainda a animosidade e se revoltam com a ideia de perdoar a quem os fez sofrer. Então, por momentos assim, eles hesitam, por muito tempo, né? Hesitam e imploram aos bons espíritos que lhe deem, quando eles se arrependem, né? Lhe deem as forças para os momentos difíceis de suas provas. Por fim, depois de muito tempo, eles aceitam renascer, né, no seio daquela família que ele carrega no coração ainda muito ódio, muitos transtornos dentro de sua alma, né? Então, qual será o procedimento na família escolhida? Logicamente, vai depender do esforço de ambas as partes, tanto desse que está reencarnando, quanto da família que está recebendo, né? Então,
dependerá do seu esforço, já que ter contato com quem odiou é uma prova muito difícil e muitos acabam se perdendo, sucumbindo, né? Não conseguem ir até o fim, né? Não conseguem tirar do coração o ódio, não conseguem perdoar. Então depende do espírito reencarnante ser o amigo ou inimigo daquele entre os quais ele foi chamado a conviver. E se foi chamado a conviver, é porque ali precisa ser resolvida alguma questão, né? A nossa família, pai, mãe, filhos, marido, mulher, as pessoas que moram junto, não é por acaso. Existe uma necessidade desse grupo estar se reunindo na mesma família para saldar dívidas passadas, né? Muitos rancores, muitos desafetos, muitos ódios. Então, justamente nascem junto para aprender a amar, né? Outros nascem, logicamente, dentro da família, com missões de trazer, né, grandes ensinamentos para que esses espíritos juntos possam evoluir. Então, a família é uma célula muito importante para a nossa evolução. Seguindo, assim se percebe os ódios, as repulsas entre irmãos e que não achamos explicações justificáveis, né? Quer dizer, espíritos ali que foram criados com o mesmo amor, né? Da mesma forma, mas com características diferentes. Então, cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua carga espiritual, o seu grau espiritual. E trazem no coração tanto amores como ódios uns pelos outros, né? Então, a explicação está no passado desses espíritos. Então, Santo Agostinho, eu trouxe aqui uma partezinha que ele diz, um trecho que é muito interessante. Ele diz assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Mais uma vez, o Santo Agostinho falando da missão, da nossa missão como pai, como mãe, de dar direção e ajudar no desenvolvimento do caráter desses espíritos. Continuando, todo pai e toda mãe terá que prestar contas das responsabilidades recebidas de Deus para ser pai e para ser mãe. Se o filho cair em erro, por culpa dos pais, seu castigo será vê-lo sofrer, e quando o remorso bater, os próprios pais pedirão para outra encarnação, reparar as suas faltas. Isso aqui se trata daqueles pais que poderiam ter feito e não fizeram. Eu não aguento mais, vou largar de mão. Nós não podemos jamais, enquanto pais e enquanto mães, dizer vou largar a mão. Não. Nossa missão termina quando nós retornamos para o mundo espiritual. E enquanto estivermos na Terra, teremos que cumprir o nosso papel. Quanto mais trabalho, maior é o mérito de ver esse filho rebelde que já odiou em tempos idos, e hoje é a oportunidade que nós recebemos de reparar todos esses ódios, substituindo por dedicação e amor. Então, não tem situações que são gravíssimas. E é aí onde é que vai estar o mérito, o esforço que cada um vai imprimir para a transformação desse filho e desse pai e dessa mãe, né? Então, o mérito vai estar no esforço e no trabalho realizado de todos. E com perseverança, colocá-los nos caminhos do bem e para o bem,
dos dois, né? Tanto pais e filhos. E no dia da prestação de contas, que não venhamos a nos arrepender do que poderíamos ter feito e nós não fizemos. Dedicação, amor, bons exemplos arrastam e transformam. Ninguém perderá por se dedicar, né, na transformação de um filho. Não será fácil, que a gente sabe que a vida ela é difícil. Moldar uma pessoa, direcionar uma pessoa cheia de vícios, vícios que eu digo, né, de falhas, não é difícil, não é fácil não. Mas o Senhor Jesus, Ele nos sustentará e nos dará com certeza, se nós agirmos com amor e em sintonia com Ele, a orientação, né, que sempre nos dará a direção e nós podemos continuar realizando este trabalho. Então, tudo isso eu falei, né, da missão dos pais, da missão que todos nós recebemos para dar direção a esses filhos, né? E o que eu quero voltar agora lá no texto, né, do vozinho lá, que junto com a família, realizando o evangelho, viveram toda aquela situação, da importância que é o evangelho no lar, né? O espírita, todo espírita, ele tem o evangelho no lar semanalmente, porque todos nós sabemos da importância desse estudo durante a semana, né? O evangelho no lar, ele nos traz equilíbrio, ele traz a presença de Jesus em nossa casa, através dos nossos anjos de guarda, né? E realizando o evangelho no lar, nós vamos estar formando o caráter de nossos filhos. Nós vamos estar trazendo a boa nova, trazendo o evangelho, trazendo o estudo de Jesus para a nossa transformação. E o mais importante, a nossa união, a fraternidade entre os seres daquela família, né? Tirando aquele momento para estarem juntos, para refletirem e ampliarem, estreitarem os laços de amor que podem unir toda essa família, né? Então, o Evangelho no Lar é um momento de muita importância para os que convivem no seio dessa família. Estreita laços de fraternidade e é uma prática recomendada pelo Espiritismo, porque além de fazer uma limpeza espiritual no lar, ele nos traz o equilíbrio e estaremos sempre em sintonia com os bons espíritos, né? Os bons espíritos aqui representam, fazem parte, né, dos trabalhadores de Jesus. Então, eles vêm nos atender nas nossas necessidades. O estudo do Evangelho no lar nos conduzirá ao aperfeiçoamento moral e estaremos sempre em contato com os preceitos de Jesus. Sem contar que os pais, eles têm o dever e a obrigação de conduzir os seus filhos nos ensinamentos de Cristo. Quer dizer, nós devemos dar o exemplo, né? Apresentar Jesus, apresentar Deus, apresentar os conhecimentos para esses filhos, porque eles também futuramente serão pais. Continuando, sempre em sintonia teremos um amparo para os momentos difíceis. E se todos com a mesma sintonia e imbuídos dos bons pensamentos, o que vai acontecer no nosso lar? As discórdias deixarão de acontecer, né? Mas sim haverá o quê? Concórdia, haverá entendimento, haverá mais paz e haverá harmonia e fraternidade. Porque juntos nós vamos estreitando os laços de amor entre a mãe, entre o pai, entre o filho, entre o sobrinho que de repente mora ali junto, né? Então, fazer o Evangelho no lar é de suma importância. Aí, como fazer, né? Nós espíritas fazemos assim, né? Como fazer o Evangelho no lar? A primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher um dia na semana, né? Um dia e a hora para realizar esse Evangelho no lar. Então, por exemplo, o meu é quarta-feira, 6 horas da tarde. Toda quarta-feira às 6 horas, nós paramos, nos reunimos para ali estudar, fazer o estudo do Evangelho.
Se quiser colocar uma música de fundo, né, bem baixinho, pode. De preferência que seja uma Ave Maria, né, bem baixinho. Nada nesse momento de estar atendendo telefone ou atendendo pessoas, né, no nosso lar. Daí pegamos o Evangelho, né, para ler. Pode ser, você pode começar o Evangelho desde o comecinho, né, e vai fazendo sequência durante os Evangelhos, porque daí você passa a conhecer também todos os ensinamentos nas questões morais do nosso Evangelho. Daí você vai ler um trecho, né, em voz alta, certo? Depois vai comentar essa passagem lida. E quando tudo for amadurecendo, a cada dia cada um vai lendo e vai dando a sua contribuição, a sua participação, explicando aquela passagem, né? Muito bem. Daí, emitir pensamentos bons para o planeta, para o nosso lar, para os doentes, para os necessitados. Após realizar a prece de encerramento, né, agradecendo a Jesus, a Deus, a presença dos nossos anjos, dos desencarnados e pela proteção recebida dos bons espíritos, para que nós possamos fazer a limpeza espiritual em nossa casa, né? Que eles possam recolher os espíritos necessitados, que porventura estejam ali naquele momento, né? E trazer o equilíbrio para todos da casa, né? Daí nós agradecemos e na semana seguinte, no mesmo horário, naquele mesmo dia, no mesmo horário, nós vamos realizar de novo o nosso Evangelho no lar, né? Então, com toda certeza, com seriedade, com as boas intenções, os bons espíritos sempre estarão presentes com Jesus ali, né? Trazendo para o nosso lar aquilo que nós estamos necessitando no momento. Sem contar que nós vamos, né, gente, dar o exemplo aos nossos filhos, conduzi-los no bom caminho, com os ensinamentos de Jesus. E, por fim, pedir, né, pela água fluidificada, beber a água, né, quando beber, sentir que está sendo curado de todos os seus males, né? E, com certeza, teremos mais uma semana feliz com Jesus no nosso coração. Na semana seguinte, repita tudo de novo e assim por diante. Então, é muito importante que todos reflitam sobre isso, que todos reflitam, pais, mães, né, da obrigação e do dever que temos de conduzir nossos filhos no bom caminho sempre, sempre, todos os dias. Dá trabalho, mas não sendo aquela super protetora, não é isso. É quando vê que está errando, conduzi-lo, apresentar o Evangelho, conduzi-lo no bom caminho, né? Porque todos nós precisamos. E não deixar o Deus dará, dizer que a vida vai ensinar. Não, temos a obrigação e temos o dever, né? Agora, para finalizar, uma poesia de minha autoria que chama O Evangelho no Lar. O Evangelho no lar marca a presença de Jesus, que nos legou o seu falar para os que buscam a luz. Jesus ensinou aos humildes que deveríamos amar e servir. Seus ensinamentos são firmes para de nós o mal abolir. Estudar o Evangelho em dia e hora escolhida para deixar o homem velho e renascer fraternidade com a família reunida. Primeiro fazemos a prece, agradecemos a presença dos bons espíritos, lemos um trecho do Evangelho e depois se tece a explicação dos ensinamentos transcritos. Não é difícil estar com Jesus. O Evangelho no lar nos aproxima, trazendo a paz e a luz, criando entre família a estima. Depois deste momento de luz, é hora de encerrar e agradecer. O Evangelho nos conduz para a paz no lar e as dificuldades vencer. É assim que funciona o Evangelho no lar com Jesus. Juntos no amor que emociona, propaguemos a mensagem da cruz. É pelo exemplo que os filhos aprendem a missão de paz, apresentando o bem e o amor. Evangelho e fraternidades transcendem e ajudam a viver a vida com fervor. Jesus nos ama e nos defende dos perigos e dos nossos erros.
Seus ensinamentos nos desprendem dos aborrecimentos por todos os evos. Quando encerrar, beba sua água, a água de luz e da cura. O Evangelho tira toda mágoa e dá felicidade a quem o procura. Muito bem, meus irmãos. Encerrando, gratidão a todos que porventura venham ouvir esse áudio, que lembrem da missão que todos nós recebemos, de estarmos servindo a Jesus, de estarmos preparando almas, transformando as almas dos nossos filhos que recebemos por missão de conduzi-los no bom caminho e a nossa própria, né? Para que não venhamos no futuro nos arrependermos de coisas que poderíamos ter feito e não fizemos, né? Quando carregamos no coração o amor tudo transforma e ele nos impulsiona sempre para frente, rumo ao progresso e principalmente quando temos Jesus no coração. Então, apresentar aos nossos filhos o Evangelho no lar é trazer Jesus no coração para o seio da família, para transformar e estreitar laços, para nos unirmos e nos reconhecermos como os filhos de Deus e nos amarmos cada vez mais. Essa é a nossa missão. Gratidão, meus irmãos, meus amigos, que Jesus possa abençoar o lar de cada um de vocês. Quem não realiza ainda o Evangelho, que busque realizar este Evangelho no lar, que verá as transformações. Com certeza, no início, muitos empecilhos aparecerão para que não realize essa transformação, mas sejamos persistentes, porque com Jesus nós só temos a crescer, a progredir e a transformar o lugar onde nós vivemos, o nosso lar. Muito obrigada, meus irmãos, meus amigos, que Jesus seja no coração de cada um, que essa reflexão chegue aonde precisa chegar e que transforme. O único objetivo é esse, é que os ensinamentos de Jesus cheguem e transformem aonde precisa transformar. Gratidão, que Jesus seja com todos nós por mais uma semana. Um grande abraço, beijo no coração de todos.